Salve, meus alunos! Mais uma vez estamos aqui juntinhos para mais uma aula de História. Então, na aula de História de hoje, nós vamos ver o capítulo 5. Até o capítulo 4, nós estávamos vendo sobre a história do Brasil, vimos como o Brasil se transformou em uma república, vimos como foram os primeiros anos da república aqui no Brasil. E agora nós vamos para o capítulo 5, que já vai sair da história do Brasil e vai voltar para a história mundial, ou para a história mais precisamente da Europa. Então aí no capítulo 5, na página 545, pegue aí a sua apostila. Pegou, está com ela aí, abre a página 545. Então a página 545 vai iniciar a unidade 5, o imperialismo dos séculos 19 e 20. Assim como nós fizemos com os outros capítulos, esse capítulo nós também veremos em 2 aulas. Então nós vamos começar a ver o início de todo o imperialismo. Quando eu falo imperialismo, o que é? Então, imperar aqui, nesse momento, é quando um país subjuga o outro, quando um país começa a mandar em outros países. Por exemplo, nós podemos lembrar hoje em dia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos exerce uma influência muito grande nos outros países. Atualmente, uma influência muito grande no Brasil. Então, nós podemos dizer que os Estados Unidos impera sobre o Brasil. Então, é nesse sentido de imperialismo. Então, nós vamos ver como que os países europeus vão começar, digamos assim, se apoderar, querer mandar nos outros países. Nesse momento, principalmente nos países da África e da Ásia. Então, nós vamos ver isso. Mas para nós entendermos como aconteceu esse poderio europeu, como que os países europeus começam a mandar na África e na Ásia, nós temos que entender o que estava acontecendo na Europa naquele momento. E na Europa, naquele momento, estava acontecendo a Segunda Revolução Industrial. Se você se lembra, a primeira Revolução Industrial foi quando as máquinas eram movidas a carvão e começaram, assim, a colocar os trabalhadores para trabalhar nas linhas de produção, a fazer aqueles movimentos repetitivos. Então, esta foi a primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial vai ser a Revolução Industrial da eletricidade, isso, da luz, em que as máquinas vão passar a ser movidas por energia elétrica, em que aí vai mudar completamente a vida das pessoas realmente. Então, a segunda Revolução Industrial, ela vai começar no início do século XIX, podemos dizer assim. E realmente isto vai mudar a vida das pessoas. A eletricidade em si muda a vida das pessoas. Imagina nós, na situação que nós estamos hoje, sem energia elétrica. Como é que você ia viver? Lembrando que nós temos internet, lembramos que nós conseguimos fazer tudo o que nós estamos fazendo hoje, pela internet? Sim, mas se não fosse a eletricidade, como é que nós teríamos acesso à internet? Então, imagina a sua vida sem eletricidade. Então, a segunda Revolução Industrial, ela vai mudar completamente a vida das pessoas. Antes da invenção da eletricidade, né, da descoberta da eletricidade, o que acontecia, né? Como que as pessoas passavam roupa? Hoje sua roupa lá, sua camisa toda amassada, você pega, liga o ferro na tomada e passa lá bonitinho, né? E antes, como é que é? Tinha que pegar um ferro, e era um ferro bem pesado mesmo, acender brasas, carvão, colocar o carvão dentro do ferro
esperar o ferro esquentar bastante e ir passando a roupa. E mesmo assim era muito, muito complicado, né? E se esquentasse demais, queimava a roupa. E se esquentasse de menos, não desamassava a roupa. Aí você quer fazer um suco de laranja. Você vai lá no espremedor, né? Espremedor elétrico, corta as laranjas e tudo rapidinho. E como que era antes? As pessoas tinham que espremer a laranja. Você vai fazer uma vitamina hoje de abacate, coloca tudo lá no liquidificador, coloca o leite, o açúcar, liga o liquidificador na tomada, aperta o botãozinho lá e pronto, tá tudo feito. Então olha como que a eletricidade muda a vida das pessoas. A rotina é sempre a mesma. Em casa, o Flávio liga a televisão para se informar e ver filmes. Na cozinha, usa o micro-ondas para esquentar a água do chá que ele gosta tanto. Para o trabalho, é indispensável o computador e a internet. Tudo isso seria impossível sem um pequeno detalhe: a energia elétrica. Para começo de conversa, eu não conseguiria nem trabalhar se eu não tivesse eletricidade. Ela é essencial para toda essa tecnologia que a gente está mergulhado aí hoje. Alguém consegue imaginar a vida sem energia elétrica? É algo quase impossível de se pensar, né? E quando por algum problema técnico falta luz em casa ou em algum estabelecimento comercial, isso pode se transformar num grande transtorno. O bom funcionamento dessa cadeia é de responsabilidade das concessionárias que distribuem a energia produzida pelas geradoras, como a usina hidrelétrica de Itaipu, aqui no Paraná. Quando ela não chega, é sinal de que aconteceu algum problema na rede de distribuição. Por exemplo, uma batida de um carro num poste, que vai quebrar um poste, possivelmente ele vai ocasionar um desligamento em torno da região. As crianças empinando pipa também, que é uma atividade aí comum no estado do Paraná, isso aí pode ocasionar um acidente também e causar desligamentos na rede, né? O manuseio de artefatos metálicos próximo à rede, vergalhões metálicos, trilhos, todos esses artefatos aí que são usados na construção civil, são perigosos se manuseados próximos à rede. O sistema investe alto para que os acidentes não prejudiquem a energia que chega às nossas casas. Na década de 90, nós tínhamos algo em torno de 30 horas sem energia por brasileiro por ano. Então, nós atingimos agora, recentemente, na faixa de 16 a 17 horas sem energia por ano por brasileiro, ou seja, teve uma evolução bastante interessante. A média nossa aqui no Paraná é de 10 horas, ou seja, bem melhor que na média do Brasil. E aqui em Curitiba nós fechamos o ano passado com menos de 4 horas sem energia por consumidor por ano. Para o futuro, o sistema deve ganhar novos fornecedores, a própria população, que também deverá gerar energia. A maior parte dos nossos consumidores, eles têm optado pela geração utilizando a fonte solar. Então, são feitas a instalação de painéis, principalmente fotovoltaicos, que são instalados aí normalmente nos telhados das residências ou das estruturas. E a partir dessa geração dos painéis, existe um equipamento chamado inversor, que faz a conexão com a rede elétrica e proporciona, então, você transformar essa energia proveniente do sol na energia que pode alimentar a carga da residência e até a própria concessionária. A segurança no sistema elétrico evita aquilo que ninguém espera. A geladeira, a cafeteira, a máquina de lavar, tudo isso que a gente, na verdade, eu acho que a gente só percebe que faz falta quando a gente fica sem luz. E antes as pessoas trabalhavam, digamos que as pessoas ficavam nas ruas enquanto tinha a luz natural, o sol. Existia a luz de lampião, mas não era tão eficaz. A eletricidade vai mudar esses costumes também, né? As pessoas vão poder ficar nas ruas até mais tarde, mas as pessoas vão passar a trabalhar também até mais tarde. Digamos que vai ser a invenção do terceiro turno de trabalho, turno da madrugada. Então as fábricas não vão parar em momento nenhum, porque passou a ter a eletricidade. Existia luz, existia iluminação o tempo todo para as pessoas trabalharem. Então as fábricas vão começar a produzir cada vez mais e produzir.
Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Bow Perkins. Philip Bow Perkins. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! E produzir esses equipamentos eletrônicos também, que facilitava demais a vida das pessoas. Então as pessoas também ficam maravilhadas com tudo isto, né? Da mesma forma que nós hoje ficamos maravilhados com um celular novo, com um notebook novo, com uma TV novinha de 70, 80 polegadas, as pessoas passam a ficar maravilhadas com os produtos elétricos daquele momento. As pessoas passam a ficar maravilhadas com liquidificador, com ferro de passar elétrico e várias coisas. E passam a comprar esses produtos. Então as empresas passam cada vez mais a produzir. E vai começar assim uma grande competição entre as empresas. Aí o que vai acontecer? As empresas, para essa competição muito grande, elas vão querer vender o seu produto mais barato do que os outros, vão querer ter mais lucro do que as outras empresas, então elas vão começar a procurar matéria-prima barata, mão de obra barata. Aí onde vai entrar o contexto. Primeiramente, na África, em que eles vão buscar principalmente a matéria-prima lá na África, o bronze, o ouro, o ferro. Então vão buscar essas matérias-primas nos países africanos. Eles também
vão buscar a mão de obra barata dos africanos. Mas como é que eles vão fazer? Será que eles vão chegar lá na África e vão falar assim, ó, tudo que vocês têm aí é nosso, acabou, nós vamos dominar e acabou? Não, não vai ser bem assim. Nós vamos ver que vai ter umas etapas para que isto aconteça. E sobre este domínio sobre a África, sobre a Ásia, é isso que nós vamos ver na próxima aula. Mas antes disso, voltando ao que nós estávamos falando, então nessa situação toda, assim, digamos, de euforia da Europa, como está aí na página da sua apostila, na página 546, a Europa vai viver um momento chamado de Belle Époque. O que é isso? Belle Époque é uma expressão francesa que significava uma bela época. Então, todas as invenções daquele momento, todas as descobertas daquele momento vão deixar, assim, os europeus muito, muito felizes. Então, essa bela época é um momento, assim, de grande euforia na Europa. De eles terem equipamentos, terem novidades, assim, que mudam completamente a vida deles. Então, não esqueça disso, desses momentos em que a Europa estava vivendo. Então, ó, a segunda revolução industrial, a revolução da eletricidade, em que vai fazer com que as empresas produzam cada vez mais. A segunda revolução industrial trouxe o terceiro turno para o trabalhador. Então, imagina para a pessoa pobre, né? Então, a fábrica não parava mais nem um minuto, as pessoas tinham que trabalhar cada vez mais, tinham que produzir cada vez mais, porque as indústrias estavam vendendo muito. E também foi um momento assim de grande alegria, euforia na Europa por causa dos novos equipamentos, por causa das novidades utilizando a energia elétrica. Por exemplo, as pessoas que eram ricas, os burgueses, quando ele passou a ter a eletricidade, eles ficaram maravilhados com tudo aquilo. Tinham pessoas que moravam em sobrado, que tinha o pavimento térreo e mais um em cima. Mas por causa da eletricidade, por causa das novidades, mandaram instalar elevador, isso, para ir do pavimento térreo para o pavimento de cima. Mas para mostrar que tinha dinheiro, que tinha aproveitado bastante as novidades. Então as pessoas faziam isso. Então não esqueça sobre a segunda revolução industrial, as mudanças que elas causaram na vida das pessoas. Aí nós vamos ver a segunda revolução industrial, todas essas mudanças. Aí nós vamos ver na aula da semana que vem a ligação que isso teve com a partilha da África e da Ásia. Então é isso que nós veremos na próxima semana. Então muito obrigado pela sua atenção e um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima semana nas aulas de História.